Queridos irmãos, bom dia. Estamos começando aqui mais uma aula sobre a armadura de Deus. Muitas coisas hoje para falar, né? Nós vamos falar começando hoje em Efésios 6:16. Então, para quem está acompanhando aí pela palavra de Deus, o nosso versículo hoje é Efésios 6:16. Bom dia, meus queridos, para todos que estão aqui comigo. E nós vamos começar com uma palavra de oração. Amém, queridos? Vamos lá? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos nessa manhã. Sabemos que as suas misericórdias, elas sempre se renovam, ó Pai, a cada manhã. Amém, queridos. Vamos continuar então orando. Deus, em nome de Jesus, transforme a nossa vida. Pegue, Senhor, a palavra, que é a tua palavra hoje, Senhor, e que ela não seja apenas lida e ouvida, Senhor, mas que ela cumpra o propósito para o qual o Senhor, ó Deus, já determinou. Senhor, em nome de Jesus, que nada nessa manhã agora nos atrapalhe, que nós estejamos agora totalmente conectados a Ti, Senhor. Senhor, que nenhuma intenção maligna agora venha, Senhor, a prevalecer, mas que tudo aquilo que venha do maligno caia por terra em nome de Jesus. E, Senhor, põe um círculo de fogo em torno das nossas casas agora, das nossas vidas. E que nós estejamos agora protegidos pelo Senhor. Em nome, para a glória de Jesus, nós oramos e nós já te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor cumpre a tua palavra na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos lá então? Efésios 6. Nós já vimos aqui algumas peças, né, da panóplia, ou seja, da armadura romana, começando no versículo 14, só para a gente recordar. 6:14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Nós já vimos o cinturão da verdade, irmãos. Vestindo-vos da couraça da justiça, também já vimos. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, vimos na semana passada, e agora sim o versículo 16. Embraçando sempre, ou tem outra tradução que fala tomando, usando, né? O escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Queridos, esse versículo 16 aqui tem uma riqueza de detalhes que nós temos que aprender hoje. Tudo que a gente pega na palavra de Deus, mas esse versículo tem uma riqueza de detalhes aqui que a gente vai tomar para a nossa vida hoje, queridos. Então vamos lá. Vamos começar, então, com a parte técnica do que era o escudo, ok? Queridos, se a conexão de alguém cair aí, a nossa cair, continua que a gente volta, mas em nome de Jesus não vai cair. Escudo, queridos, a palavra escudo aqui é Tihelos, tá? Era um grande escudo, como se ele fosse uma porta, literalmente uma porta, tá? Ele era grande e oblongo, por que isso? Porque ele tinha a altura bem maior do que a largura. Tinha uma largura de aproximadamente 75 centímetros e a altura variava entre 1 metro e 1,20 m. Por que isso? Porque esse escudo protegia todo o corpo do soldado, do legionário aqui no caso, né? Então, a proteção aqui, ela era total, não protegia só uma parte do corpo. Olha como que esse escudo é importante, ele protegia todo o corpo do soldado romano, né? Eram feitos de que maneira, né? Eles eram produzidos, esses escudos, com madeira, cobertos de couro e com um revestimento de metal. Então, era extremamente resistente. Queridos, geralmente esses escudos, depois eu vou mostrar a foto no final, tá? Ele possuía uma bossa, que era o quê? Era uma parte de metal extremamente forte, grossa, que ficava no centro aí do escudo, e tinha como se fosse um espinho, que na verdade é uma espina, né? Que eles chamavam bem no centro, que servia para golpear
e para impedir os ataques quando o inimigo vinha com espadas e com pedras. Tá? Então tinha essa função aí, a bossa. O escudo, queridos, ele era a mais poderosa arma de defesa que um soldado legionário tinha. Ele tinha 2 objetivos, guarda bem aí na sua cabeça, ainda estou na parte técnica, depois eu vou para a parte bíblica, né? Ou seja, a parte para a nossa vida. Ele tinha 2 objetivos, esse escudo. Primeiro era de proteção, protegia o legionário contra as lanças, contra as pedras e contra as flechas inflamadas, e aí sim, né, os dardos inflamados, que o inimigo mandava contra eles, principalmente quando eles estavam se aproximando do forte. Os inimigos estavam no alto dos muros, mandando as flechas inflamadas. Essas flechas, queridos, elas eram mergulhadas em betume, que é o piche, né? Nós sabemos que isso é petróleo, e eles ateavam fogo nesse betume. Então, os escudos protegiam dessas flechas inflamadas. Outra coisa, um outro objetivo, então esse era um objetivo, né, o objetivo de proteção do escudo. O outro objetivo era o objetivo de avanço. Possibilitava que uma legião avançasse contra o forte inimigo sem ser atacado. Eles tinham uma tática, para quem já ouviu falar disso, né, conhecida como formação de tartaruga. Depois eu vou mostrar. Ou formação testudo. Por quê? Porque vários homens aí, vários legionários, podia ser até de número de 100 a 200 legionários, eles tinham uma formação onde eles colocavam em sincronia perfeita todos os seus escudos, eles colocavam ao lado e acima, e eles caminhavam lentamente, mas eles caminhavam em direção ao forte. Então podia vir o que for, podia vir pedra, podia vir lança, podia vir dardos inflamados, que eles estavam protegidos na formação tartaruga. Então a formação tartaruga, na verdade, era o quê? Era uma poderosa arma de avanço contra a fortaleza do inimigo. Então, a gente vê que o escudo, ele é uma poderosa arma defensiva, mas ele também tem aí, em determinado momento, quando eles estavam todos juntos, a função ofensiva, né? E, queridos, quando a gente olha para o versículo, então, ele começa falando assim, ó, embraçando, tomando, usando esse escudo. E começa com essa palavra. O que é essa palavra? Tomar o escudo, embraçar, usar, ele tem um sentido extremamente significativo para nós biblicamente, queridos. A palavra grega aí é analambano, que significa assumir, usar, tomar, levar consigo, tomar para si, mas misericórdia. Marcos, voltamos, irmãos. O Senhor tem misericórdia que não cai a internet. Voltamos. Marcos 16, 19. Que diz assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. A palavra que eu li aí no versículo de Marcos 16, 19, queridos, foi recebido. Essa palavra recebido é a mesma que está aparecendo aí do tomar o escudo, usar o escudo. Quer dizer que Jesus foi elevado aos céus. Tá? Ele chegou, ele foi tomado para os céus. O Senhor aí, o Pai, Deus, o Pai, o tomou para si, o elevou até os céus. Olha que interessante, é a mesma palavra usada para usar o escudo. Nós temos que tomar o escudo, elevar o escudo. Nós vamos ver já que esse escudo é o da fé.
Então, ele tem um significado aí, sendo o escudo da fé. A gente tem que tomar esse escudo, elevar ele para nós. Tem um outro texto que é Atos 1, 2, que também aparece lá essa palavra. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera, está falando de Jesus, né? Foi elevado às alturas. O escudo, então, é o mesmo sentido do Jesus ser elevado às alturas. Então, é tomar para si, elevar, colocar na nossa vida esse escudo. Tá? Muito bem, então vamos continuar, então. A Bíblia fala assim, embraçando, né, tomando o escudo, está lá no versículo 16 de Efésios 6, sempre o escudo da fé, com o qual, já eu vou falar da palavra fé, podereis apagar todos os dardos inflamados. Apagar todos. Presta atenção nos significados, queridos, desse escudo da fé. Ele tem a capacidade de apagar todos os dardos inflamados. Não são alguns, são todos. Então, se nós estivéssemos aí fazendo uma leitura no original, seria assim, ó. Tomar para si, a gente tem que tomar para nós, elevar o escudo da fé na nossa vida, para quê? Para que sejam exterminados, a palavra apagar aí é exterminar, para que sejam exterminados de uma forma extremamente eficiente, todos inflamados do diabo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. A Bíblia está falando assim, ó, que o Pai está nos abençoando através de Jesus com todas as bênçãos espirituais. Essa palavra todas é a mesma que está aparecendo em Efésios 6, todo dardo inflamado. Então, veja bem, ao mesmo tempo que nós temos condição na nossa vida, através do escudo da fé, de apagarmos todos os dardos inflamados, Efésios 1 está dizendo que o Senhor nos abençoa também com todas, absolutamente todas as bênçãos espirituais que Ele tem para nós. Não são algumas bênçãos, são todas, né? E aí ele vai falar a palavra inflamado. Dardos aí, a gente sabe que são flechas embebidas em piche que eles colocavam fogo, tá? Inflamados, esses dardos estavam queimando. Versículo puro, ela tem o sentido de queimar, atear fogo, mas ela também já teve momentos na sua vida em que você se sentiu no calor dos sentimentos e você agiu naquele calor e aí deu tudo errado? E de inflamado, ou seja, calor das paixões ardentes. Quando eu falo paixões aqui, eu não estou falando só de paixões no sentido sexual. A Bíblia está falando de paixões no sentido de sentimentos ardentes. Então, pode ser aí, inflamar-se na fúria, vou dar exemplos. Inflamar-se na indignação, nos desejos maus, inflamar-se na inveja, inflamar-se no orgulho, inflamar-se nas preocupações intensas, inflamar-se nas dúvidas, inflamar-se na dor do momento, inflamar-se em qualquer tipo de sentimento que te faz parar de ver a glória de Deus. Então, isso são dardos inflamados do diabo.
E a palavra de Deus diz que o escudo da fé apaga tudo isso, extingue, ou seja, tira o poder de tudo isso na nossa vida. Queridos, a palavra aí, maligno, dardos inflamados do maligno, é a mesma que já apareceu lá no versículo 12, forças espirituais do mal, tá? Mal. E é a mesma que aparece no versículo 13, dia mal, é poneros. Então aqui é claro que tem a ver com Satanás, é claro que tem a ver com as hostes malignas, nós estamos falando deles, mas vai muito além disso. Queridos, a palavra poneros, que nós já vimos, eu vou recordar, ela tem a ver com tudo aquilo que o maligno, que Satanás, que seus demônios podem provocar em nós. Vai além, ela envolve outras coisas. É o mal como um todo, atua nas mais variadas esferas da nossa vida, tá? São forças iníquas de Satanás que agem nas nossas fraquezas, que age no pecado não confessado, que é uma brecha, tá? Que age nos nossos medos, que inflama os nossos sentimentos, que eu acabei de falar agora, tá? Que age nas pressões e nas fadigas do dia a dia, que age nos aborrecimentos. Quando a gente se aborrece com alguma coisa, naquele momento o diabo lhe lança um dardo. Se a gente não usar o escudo da fé naquele momento, aquele aborrecimento acaba com o nosso dia. Eu vou falar já da fé, daqui a pouco, tá? Queridos, age nas nossas dores, tá? Age em vícios. A gente pensa em vícios só como sendo drogas. Não. Muitas vezes nós estamos viciados em certas atitudes, viciadas em pessoas, viciadas em coisas que a gente faz no nosso dia a dia e a gente não larga. E está errado. Então, age nas coisas más. Age através das mais variadas situações, aonde nós podemos colocar aí a língua ferina, os crimes que nós cometemos. Quando nós falamos mal de alguém, Jesus diz que a gente já cometeu um crime, já matou. Age na inveja, age na malícia, na depravação. Isso é a malignidade aí, os dardos inflamados do diabo. O desejo, muitas vezes, de morte espiritual, nas perseguições que nós sofremos, nas lascívias do dia a dia, na ansiedade, na incredulidade, na dúvida de quem Deus é. Então, tudo isso são dardos inflamados desse maligno, é essa malignidade que vem contra nós e que nos bombardeia, que é um bombardeio diário sobre as nossas vidas, tá? E aí, então, queridos, a gente vai agora para a fé. Esse escudo, queridos, é o escudo da fé. A gente já falou de fé algumas aulas atrás, mas agora eu quero dar uma ênfase diferenciada para isso aqui, tá? A palavra fé aqui, queridos, é pistes, no grego, tá? Pistes significa fé e fidelidade. As duas palavras, quando você vê na Bíblia, fé e fidelidade é a mesma coisa, tá? Não tem diferença. Esta fé, ela é sempre dada por Deus. Aqui que eu quero dar uma ênfase, meus irmãos. A fé, ela não vem em nós. Nós não temos a capacidade de ter fé se Deus não nos dar essa fé. Tem muita gente aí fora, por aí, que fala que tem fé. É fé na fé. A gente escuta fé até na televisão. Queridos, isso não é fé, tá? A fé é algo, a pistes é algo que somente o Senhor pode dar. Nunca é algo que nós produzimos. Hoje eu vou acordar e eu vou por mim mesma ter mais fé. Não, é Deus quem produz mais fé em nós. E isso tem uma questão aí que a gente tem que fazer. Já eu falo o que é. O Senhor, queridos, gera fé continuamente em nós, que somos salvos por Ele. E Ele gera essa fé no momento da nossa conversão. Não existe conversão sem fé. Essa fé é produzida pelo Espírito Santo, é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E essa fé é gerada na nossa vida todos os dias
quando nós buscamos o Senhor, buscamos a sua palavra, quando nós buscamos conhecer a sua vontade. A fé é a garantia de Deus, certificando que a palavra dele se cumpre em nós. Tá? Queridos, a fé, ela é a persuasão de Deus em nós, é quando nós somos persuadidos, convencidos de que a palavra de Deus, ela é eficaz para gerar em nós tudo aquilo que ela está falando que gera. Aparece a palavra e isso não vem de vós, é dom de Deus. Gente, a salvação, ela é dom de Deus mediante a fé. Mediante a fé. Quem gera a salvação e quem gera a fé é o Senhor, é o Espírito Santo. Outro texto, Gálatas 5:22, isso é conhecido. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Essa palavra fidelidade aí é pistes. Tá? Mais um texto, esse é conhecido. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que nós não vemos. É pistes, Hebreus 11:1. Mais um texto onde aparece, Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Presta atenção nesse versículo. Sem fé não tem como agradar a Deus. Tá? Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. E para terminar aqui mais um texto, 1 João 5, versículo 4 e 5 diz assim: todo que é nascido de Deus, ou seja, nós os salvos, vence o mundo. O que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória. Como é que a gente vence o mundo? Ó, vencer os dardos inflamados. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, o escudo da fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Vocês estão vendo que a fé, ela é exclusiva para quem foi salvo por Jesus Cristo? Não tem como ter fé fora disso? Mediante o ato da salvação e durante toda a nossa vida. Como que essa fé vem ao longo da nossa vida? Como é que Deus coloca essa fé em nós? A fé, ela vem pelo palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Vou repetir. Assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Queridos, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu vou destrinchar isso aqui, calma, tá? Aí ele faz uma pergunta, porventura não ouviram a palavra de Deus? Olha o que ele responde aqui, o apóstolo Paulo. Por toda a terra se fez ouvir as suas palavras. Ou seja, né? Deus está falando através da sua palavra em toda a terra. Vamos caminhar. Queridos, a palavra aí de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ok? Então, essa palavra de Deus aí, que a gente tem que entender, no grego é rema, rema. Isso é a palavra de Deus que gera fé em nós. Muito bem, Sandra. Tem dois termos na Bíblia que fala sobre palavra de Deus. Um é rema,
o outro é logos. O escudo da fé aí nos diz que essa fé tem a ver com rema, ok? Então vamos lá. Qual é a diferença entre palavra de Deus rema e palavra de Deus logos? Os dois significam palavra de Deus. O sentido é que muda. No grego, porque a palavra é grega. A palavra logos significa a palavra de Deus que é dita, que é escrita. Se você pegar a tua Bíblia de Gênesis a Apocalipse, que tem a palavra de Deus escrita, isso aí é logos, tá? Toda a palavra de Deus, a Bíblia inteira, escrita é logos. Logos, então, é o quê? É o conhecimento da vontade de Deus revelada, que foi escrita e chegou até nós, ok? João, capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo, está falando de Jesus. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa palavra verbo aí é logos. Significa o quê? Significa que toda a Bíblia inteirinha, ela trata de um assunto central. Qual é esse assunto central? Jesus Cristo. Tá? Jesus Cristo. Ele é a palavra dita e escrita de Deus para nós. Tá? Mas, queridos, veja bem. Rema, que é a outra palavra, que significa a palavra de Deus, é a palavra logos, que é a palavra de Deus escrita, aplicada à nossa vida através do Espírito Santo de Deus. Então, o que acontece aí? Se você ler a palavra de Deus, o logos, e não tiver o Espírito Santo, ela não se transforma na nossa vida em rema. Ela é só uma leitura, como se fosse um livro de história, tá? Mas quando nós pegamos o logos do Senhor, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo que está em nós transforma essa palavra em palavra viva. Essa é a palavra rema, essa é a que produz fé. É a palavra vem e nos transforma. Você lê o texto bíblico, e o Espírito Santo pega aquela palavra lá, que é o logos, e transforma aquilo em algo que muda a nossa mente, muda o nosso coração, muda a nossa maneira de viver, muda as nossas atitudes. Isso é a palavra rema. É a palavra que muda aquilo que nós somos. É o Espírito Santo que faz isso, queridos. Então, veja bem, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé, ela vem quando nós pegamos a palavra de Deus, nós lemos, ela é pregada para nós, a gente está lendo, e essa palavra é o quê? Gera transformação na nossa vida. É assim que nós adquirimos fé todos os dias. Se a gente passar a semana inteira sem buscar a Deus e a sua palavra, o Espírito Santo não vai gerar essa fé em nós através da palavra. A gente tem que buscar isso todos os dias. Quanto mais a gente busca, mais fé é gerada em nós através do Espírito Santo. A gente tem um texto aqui, tá? Mais um texto, né? Que está lá em Mateus 4:4. Mateus 4:4. Quero ler aqui para vocês. Isso aqui foi quando o diabo estava tentando Jesus no deserto, tá? Jesus, porém, respondeu e usou a palavra, ok? Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Esse texto está em Deuteronômio 8:3. Ele está pegando logos, que é a palavra escrita, ok? Dita, e está colocando rema nela. Quando você lê no versículo aqui, ó, vamos lá. Tem alguém apresentando tela. Heloísa, você precisa desligar aí a apresentação de tela, senão o pessoal não vai ver, queridos. Tá? É só clicar aí embaixo para parar de apresentar a tela. Vocês estão me ouvindo, né, pessoal? Tá dando para ouvir? Ok, vamos lá. Então, o que acontece aqui? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Esta que aparece aí é rema. O homem vive de toda palavra que procede da boca de Deus. O que é isso, queridos?
O homem, nós vivemos daquilo que a palavra de Deus gera em nós. Nós vivemos daquilo que a palavra nos transforma, procedente de Deus. Nós somos transformados e santificados todo dia, porque a palavra rema, o Espírito Santo usa para nos transformar. Então, esse texto é um texto clássico da palavra rema. Queridos, vamos continuar então, vamos lá para frente. Cristo, ele é a própria palavra manifesta na nossa vida, tá? Porque ele é o nosso Logos. Então, é Jesus quem é o nosso próprio escudo da fé. É ele em nós que gera a palavra rema, através do Espírito Santo. A transformação. Ou seja, que acrescenta a fé. A gente tem um texto que está lá em Romanos 1,17, tá? Romanos 1,17, que diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A palavra aí, como está escrito, é como está no Logos, como está na palavra de Deus. O justo vive através da fé. Que fé, Sandra? Repetindo, a fé que o Espírito Santo usa em nós através da palavra, que é a leitura da palavra de Deus, o Logos, e que gera transformação em nós. Ou seja, transforma-se numa palavra rema específica na minha e na tua vida para aquilo que eu estou precisando. Eu vou trazer um dado prático aqui. Alguma coisa te aborreceu hoje? Não sei, estou falando uma coisa prática, ok? Alguma coisa te aborreceu. E esse aborrecimento fez com que a gente ficasse o quê? Duvidando daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, né? Então, esse aborrecimento gerou em nós o quê? Dúvida, tristeza. Você tem a impressão que você orou por aquilo e a tua oração não foi ouvida. O que a gente tem que fazer nesse momento? Se nós estamos fazendo a leitura da palavra, a nossa devocional todos os dias, o Espírito Santo pega lá o Logos que a gente leu e ele traz na nossa mente um versículo, um texto bíblico e transforma esse versículo numa palavra rema para nós, que nos transforma. E naquele momento você vai o quê? Você vai ser inundada com aquele texto bíblico que o Espírito Santo vai estar te falando. Por exemplo, olha, nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Isso está em Hebreus 13. É um exemplo que eu estou dando. Aí aquela palavra vai o quê? Vai gerar a fé em mim e em você. Peraí, Deus está falando que Ele não vai me deixar. Ele nunca vai me abandonar. Então, nesse aborrecimento, o Senhor está presente. Neste momento, sabe o que a gente está fazendo? Usando o escudo e paralisando o dardo de Satanás que veio contra nós. Tá? Usando a palavra de Deus para gerar a fé através do Espírito Santo que está em nós. Deu para vocês entenderem isso, queridos? Isso ficou claro para vocês? Sim. Não basta a leitura da Bíblia, tá? A Bíblia é o Logos de Deus. A gente tem que ler o Logos de Deus, mas isso tem que ser usado pelo Espírito Santo para gerar o quê? Uma transformação. Para gerar o quê? A fé que nós precisamos. Tá? Apenas leitura da Bíblia, esta fé vem pelo ouvir e vem pelo quê? Pela palavra que nos transforma. Então, queridos, caminhando agora aí já para o final, a fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra, não é a fidelidade nossa. A fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra é a nossa proteção contra os dardos inflamados do maligno. Porque tudo que está na Bíblia se cumpre, é promessa. Portanto, nós podemos ter a confiança e a fé necessárias para vivermos esta palavra. E nós podemos o quê? Nós podemos fazer como Jesus. Nós podemos falar. Está escrito aqui, Satanás. Está escrito aqui aborrecimento. Está escrito aqui pecado. Está escrito aqui qual a promessa que Deus deu para mim. Então isso se cumpre.
Então, paralisa o dardo inflamado de Satanás dessa maneira. O segredo para tomarmos esse escudo da fé não está no tamanho da nossa fé. Ai, a minha fé é tão pequenininha. A Bíblia fala que se nós tivermos uma fé do tamanho do grão de mostarda, nós podemos mover montanhas. Sabe o que é isso? Se nós olharmos para o que Deus fala e nós crermos que aquilo é real, o poder de Deus se manifesta através de nós de uma maneira específica. Então, queridos, não depende do tamanho da fé. Depende do poder de Deus para realizar a sua palavra em nós. Quando nós olhamos para Ele, nós entendemos que aquela palavra nos transforma, que ela gera vida. Essa é a garantia de que esse escudo funciona. Então, queridos, os dardos inflamados do mal não podem danificar e nem destruir a nossa vida quando nós estamos o quê? Com o escudo da fé, cobrindo toda a nossa vida. Por isso que o escudo cobre tudo. O escudo cobre a mente, cobre o coração, cobre a alma, cobre o corpo, cobre tudo, não cobre uma parte só. Precisamos nos apropriar disso, tomar posse disso todos os dias. E aí, queridos, eu quero agora dar o segundo sentido do escudo da fé, esse é o sentido pessoal. Mas vocês se lembram que eu falei que o escudo era usado também na tática da formação de tartaruga? Então, essa formação de tartaruga pode ser usada por nós também, queridos. De que maneira? Todos nós juntos, como igreja de Jesus Cristo, num só corpo, tá? Todos nós com os nossos escudos, nós nos tornamos o quê? Uma blindagem poderosa para impedir os dardos inflamados de Satanás contra nós e para nós marcharmos contra as fortalezas do diabo e saquear essas fortalezas. Sabe o que é saquear a fortaleza? Tomar pessoas de lá e trazer para Jesus. Isso, queridos, nós como igreja, todos juntos, como corpo de Cristo, podemos fazer. Isso acontece quando nós nos unimos com esse escudo da fé num propósito de oração, por uma causa, na evangelização, quando nós nos unimos em propósitos de uma missão que nós temos, num único objetivo, quando nós nos unimos para glorificar a Deus. E aí a promessa é a seguinte: as portas do inferno, está lá em Mateus 16, 18, não prevalecerão contra a igreja. Por quê, queridos? Porque nós temos o Espírito Santo, que está o quê? Está gerando em nós a palavra rema, que produz fé. E todos nós, como corpo, estamos trabalhando contra as hostes inimigas, para vencermos, para não sermos atingidos por esses dardos, e para trazer o quê? Saquear o diabo, trazer pessoas para Jesus. Isso, queridos, é palavra de Deus. Nós não podemos viver no nosso dia a dia se não for dessa maneira, queridos. Se não for assim. E aí eu quero finalizar aqui com um texto bíblico que diz assim, que nós temos que todos os dias, para viver com esse escudo da fé todos os dias, nós termos ele aqui à nossa frente, nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, todos os dias. E agora eu vou mostrar as imagens, tá bom? Então vamos lá? Eu vou apresentar para vocês verem. Compartilhar a tela. Queridos, olha aqui. Essa tá vendo aí, ó, no soldado? Tá aparecendo junto com ele, né? Do que isso aí que vocês estão vendo. Agora, olha aqui, ó. Isso é a formação tartaruga. Essa é uma formação tartaruga pequena, tá, gente? Porque eu estava lendo a respeito disso, e eles falam, né, os historiadores, que quando eles usavam essa formação tartaruga, a coisa, ela era, a blindagem, ela era tão poderosa, queridos. Vocês estão vendo que é por cima e ao lado? Por isso que você tem que elevar o escudo, colocar ele também sobre você. A fé tem que ser elevada. Ou seja,
A fé tem que ser colocada sobre a nossa vida inteira. Eles falam, né, a título de curiosidade aí, que a cavalaria, é verdade, queridos, ela andava em cima disso aí, da formação tartaruga, e avançava contra os fortes do inimigo. Olha que coisa impressionante que é isso que o apóstolo Paulo, na verdade, né, ele está fazendo o quê? Ele está usando esse tipo de exemplo para nos mostrar o quanto que é poderoso, queridos, nós usarmos, então, o escudo da fé. Queridos, é a palavra de Deus que o Espírito Santo pega em nós todos os dias e gera a rema, a transformação, para que a fé seja acrescentada em nós. Esse escudo, ele é o quê? De proteção, defesa, e ele também, quando nos unimos, é de ataque contra os fortes de Satanás. Amém, queridos? Estamos encerrando. Alguém quer perguntar alguma coisa? Depois eu disponibilizo para vocês a gravação. Se não, nós vamos então orar para nós encerrarmos, amém? Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, nós estamos na tua presença, Pai. Nós sabemos que a tua palavra, Senhor, não volta vazia. A tua palavra cumpre o propósito da nossa vida, Senhor. Por isso nós queremos pedir agora que essa palavra gere em nós, através do Espírito Santo, a fé que nós precisamos, a confiança de que nós precisamos, Senhor, de que a tua fidelidade em cumprir a tua palavra não falha. Por isso nós estamos nesse momento tomando esse escudo da fé, Senhor, e clamando agora para que o Senhor nos fortaleça, para que todos os dardos inflamados de Satanás que venha contra nós hoje sejam paralisados em nome de Jesus, ó Pai. Nós aqui como igreja estamos unidos em um só corpo, e Espírito Santo, nós queremos clamar que o Senhor nos incomode, para que todos os dias nós busquemos ao Senhor, para que o Senhor possa usar a tua palavra para fortalecer esse escudo da fé em nós. Em nome, para a glória de Jesus, Senhor, é promessa do Senhor para a nossa vida. Por isso, desde já, nós já te agradecemos e te glorificamos. Em nome e para a glória de Jesus. Amém, queridos.